Sejam todos bem-vindos ao programa Protagonize. Eu sou Josiane Saboia e junto comigo estão as minhas parceiras Poliana Ferracioli, Renata Primeiro. E hoje, gente, é o nosso último programa de 2021. Pensando nisso, nós resolvemos comentar a trajetória, como foi pra gente o desafio de encarar um programa de TV. E aí, meninas? Nossa, foi um grande desafio, né, gente? Nossa, foi assim, foi um ano de muito aprendizado, foram muitos obstáculos vencidos, muita coisa, muita experiência nesse ano. Foi assim, um caldeirão de emoções trabalhar nesse programa esse ano, na verdade, Poli? Com certeza, a gente aprendeu muitas coisas. Fazer maquiagem, Sim. falar com as câmeras. E foi uma oportunidade de crescer, de vencer algumas dificuldades, né? Eu acho que foi uma oportunidade de trabalhar o empreendedorismo que nós tanto falamos. Foi um desafio, né? É um desafio. Que bacana. E eu me lembro da angústia de falar, gravando, primeira vez, e agora? Para que câmera eu olho? Como que eu vou me portar? Foi muito desafiante, mas foi muito gostoso também. Quantas coisas a gente desenvolveu, quantas coisas a gente aprendeu. Termos técnicos que a gente nunca imaginaria conhecer, a gente aprendeu. Mas a gente também conversou sobre muita coisa bacana, não foi, meninas? Eu lembro do nosso primeiro programa, estávamos nós três. Nós três no primeiro programa. E a gente conversou sobre os comportamentos empreendedores. E mal sabíamos nós, naquele dia, falando sobre uma coisa que a gente ensina para os alunos, que a gente teria que exercitar na prática, diariamente, correndo riscos calculados constantemente. Mas foi muito gostoso falar sobre os comportamentos empreendedores. E você falou sobre os comportamentos empreendedores que a gente teve que colocar em prática, né? A criatividade, então, nem se fala, né? Nossa, gente, olha, a criatividade a gente teve que tirar do útero para poder gerar todos os nossos roteiros, para poder pensar no tema dos programas. Escolher os convidados. Escolher os convidados. Gente, nossa, olha, eu nunca exercitei tanta criatividade quanto exercitei atuando no Protagonize. Foi assim, nossa, e a gente conseguiu até transmitir isso também para os nossos telespectadores, né, através dos programas. Nós tivemos 2 programas, inclusive, falando sobre criatividade, né? A gente fez uma brincadeira até na Poliana, lá do jogo da criatividade. Da Renata. Vamos, Renata, vamos ver se você lembra. O Nitorrinco. Ai, gente, não, muito difícil, agora não. A gente também viu, né, a gente teve a participação da Estefânia, a professora Estefânia, que é da nossa rede, e que ela compartilhou conosco todos os trabalhos que ela tem realizado, os livros que ela escreveu, os projetos que ela desenvolve, e haja criatividade para fazer tanta coisa diferente, né? Nós falamos também, falando em criatividade, né, dos pequenos, né, que as pessoas perdem a criatividade com o passar do tempo, mas quando elas são crianças, essa criatividade ainda é muito latente. E nós tivemos vários programas para falar sobre a importância aí da primeira infância, né, esse período tão peculiar, o porquê trabalhar o empreendedorismo, né, desde a educação infantil. Nós refletimos também a trilha da pedagogia empreendedora dos sonhos, como funciona aí o projeto, como nós realizamos com as famílias. Aquela linda que você mostrou os galhos, as folhas, né? O baú dos sonhos. Baú dos sonhos, foi tão lindo aquele programa. Sentada no chão, como nós fazemos com as crianças. Bem professora de educação infantil. Bem professora de educação infantil. E falando de pedagogia dos sonhos, nós tivemos também um programa sobre o poder do sonho, que nós entrevistamos o Danilo Miranda, né? Muito bonito. Falamos um pouquinho aí sobre esse sonho que começou lá na infância, o sonho de ver as estrelas, os planetas. E hoje, né, ele está à frente de nosso primeiro satélite brasileiro, né? O primeiro satélite privado, né, brasileiro. Então, nós falamos o quanto esses sonhos, né, desde a primeira infância, refletimos todo esse percurso da educação infantil, da importância de se trabalhar esses conceitos de empreendedorismo, essa postura empreendedora como uma forma de ser desde a primeira infância. E é muito legal, eu me recordo de toda essa trilha dos sonhos, como que isso reverberou para as pessoas, que a gente encontrava as pessoas que mencionavam isso. Nossa, foi tão interessante ver aquele programa, daquela pessoa que falou dos sonhos como uma coisa tão real, tão palpável. Se ele conseguiu, a gente consegue também. E reavivar nas pessoas esse desejo de sonhar não tem preço, né, gente? E trabalhar com isso, então, e conseguir passar essa mensagem muito, muito melhor. Mas falando também dos comportamentos empreendedores, eu lembrei que a gente teve um programa do GEP, com a Fabiana Supino.
Vocês lembram que teve a entrevista que foi com a Vanessa, que ela falou da importância dos comportamentos empreendedores, do Sebrae, para a vida das pessoas, né? Como que isso é interessante. E o Sebrae é nosso parceirão aqui, né? Sempre, sempre, né? Até lá na entrevista eu lembro da Vanessa comentando com a Fabiana, né? Que em todos os programas a gente menciona o Sebrae, porque o Sebrae realmente é um parceiro ponta firme e que colabora bastante com o nosso trabalho aqui, né? E por falar em Fabiana Supino, uma mulher forte, guerreira, lembra quando a gente fez os programas falando de protagonismo feminino? Que maravilha a gente montar aquela pauta pensando nas idades, pensando nas ações que aquelas mulheres tiveram, né? Foi muito, muito bacana. E que crescimento que a gente viu à medida que os programas foram acontecendo. E nós começamos com a Clara, quem lembra da Clara? Ai, é claro, aquela fofa. Aquela adolescente que dá vontade de guardar no potinho, né? Maravilhosa, uma escritora, né, que sonhava em ser escritora e já vinha desenvolvendo esse empreender, né, nessa carreira. E ela nos contou sobre os seus livros, sobre o livro que ela estava escrevendo, sobre a sua trajetória, o quanto a professora da sala de leitura, né, a incentivou nesse processo. Então é a primeira que me veio aí à mente quando a gente fala dessa nossa série aí de protagonismo feminino. Então eu né? não posso deixar de falar da Márcia, né, que foi até Claro. eu que entrevistei, né? E foi muito legal conhecer a história dela, ouvir e perceber todo o amor que ela tem pelo trabalho dela, pela família, e como a família a ajudou a ser essa mulher protagonista que ela é. Foi muito legal também participar daquele programa. E a senhora da limpeza? Dona Terezinha chegou na área. Dona Terezinha, toda calminha, mas uma força, Sim. uma valentia para enfrentar os desafios da vida, né? Que protagonismo, quanta ação empreendedora que ela teve na vida para criar os filhos, para ser sacudida e pensando no bairro onde ela vive. Eu achei aquilo tão bonito, porque a gente ensina tanto aos nossos alunos a empreender, para resolver problemas, para ver isso, querendo criar essa cultura neles. Mas quando a gente vê já uma senhora daquele jeito, daquele estilo, querendo mudar o próprio bairro, a própria sociedade, que beleza, né? Muito legal, muito legal. Um beijo para dona Terezinha. Tá nos ouvindo aí, dona Terezinha, bacana. E além disso, né, continuando nessa pauta das mulheres fortes, das mulheres protagonistas, nós também convidamos aqui a Nega Simpatia, Jaci. Verdade. Que lindeza de pessoa, gente. que veio- que decoração que a gente fez aquele dia, hein? Lindos Toda tecidos. africana, assim. Foi um ficou arraso, maravilhoso. ficou lindo. E ela veio contando pra gente da história dela, de como que ela começou essa trajetória como empreendedora, que ela nem se via como empreendedora, ela disse, né, na fala dela que ela se descobriu empreendedora depois de muito tempo e representar toda a cultura dela, e ela se descobriu uma nova pessoa, porque nesse programa a gente estava falando do empreendedorismo que transforma, e esse empreendedorismo ajudou com que ela se enxergasse de uma nova maneira, né? É muito rico ver que o empreendedorismo faz a diferença na vida das pessoas. Não é só o empreendedorismo abrir um negócio, mas é todo o sentimento, todo o aprendizado que envolve esse empreender. E a Jaci foi uma prova disso e veio aqui compartilhar com a gente a história E dela. esse programa foi muito lindo, porque além da Jaci, que a gente falou, eu lembro que a gente trouxe a questão do empreendedorismo indígena, quando a gente conheceu o projeto da Veena Ticuna, que foi uma coisa tão bonita, e que ela falava do valor mesmo que tinha o empreendedorismo para a cultura dela, para a disseminação, para elas se sentirem pertencentes a um espaço, né, para marcarem a presença deles. Muito, muito bonito esse E programa. com certeza o que essas mulheres têm em comum são os comportamentos, as posturas, as atitudes de vida, né? E tudo isso se relaciona com o quê? Com as competências socioemocionais que nós tanto falamos aqui, né? Que se relaciona tanto com o empreendedorismo. E aí eu não posso esquecer, coraçãozinho para ela, da minha querida Fabiana, né? Fabiana Outra Barros. Fabiana, né? Outra Fabiana, é Fabiana Barros, né? Beijo para Fabiana, que veio aqui conversar um pouquinho com a gente. Fabiana é psicóloga, falou dessa importância dessas competências socioemocionais para a vida, né? Para todo o contexto que o ser humano está inserido. Então foi um momento de olhar profundamente, né, esses aspectos, ver o quanto isso se relaciona com o empreendedorismo. Ela falou muito dessa questão e foi um momento, acho que, muito rico, né, para a gente conhecer um pouquinho e ter esse autoconhecimento, que eu acho que é algo
muito importante aí para a nossa construção como seres humanos. Eu achei interessante também uma relação que ela fez com os nossos comportamentos e com a congruência. Aquilo ficou tão forte para mim naquele programa. Como é importante a gente passar realmente aquilo que a gente vivencia. Então, se a gente está trabalhando sobre os comportamentos empreendedores, buscar em nós mesmos esses comportamentos, desenvolver esses comportamentos e ter a consciência disso, né? Foi muito, muito interessante aprender com a Fabiana Barros, não a Supina do Jeff, com a Fabiana Barros. E muito legal também, a gente falou tanto de competência socioemocional, nessa pandemia o que os professores mais exercitaram foram as competências socioemocionais e nós tivemos um programa aí para falar dos professores protagonistas, né? Foi um programa muito bacana, lindo, gente, um programa emocionante, né? Falar desses professores, os professores da educação infantil, os professores do ensino fundamental, todos os nossos professores da rede, foi realmente um programa de homenagem e para recordar, né, o quanto nós vencemos, principalmente nesse período, né? E o professor vence a cada dia suas dificuldades para fazer ali sempre o melhor pelos seus alunos. É verdade, foi legal de ver, porque assim, eu lembro muito do relato, eu não vou lembrar o nome da professora, mas eu lembro muito do relato da professora dizendo do sonho dela, que ela compartilhou um sonho que ela tinha realizado, que ela compartilhou com os aluninhos dela um sonho que ela tinha realizado e para incentivar os alunos também a realizar os sonhos deles. E isso nós fazemos o tempo todo, né? É da natureza do professor. Nós compartilhamos as nossas vivências para poder também incentivar os nossos alunos, para que eles também tenham as oportunidades e entendam que existem outras oportunidades. Outras possibilidades, Outras né? possibilidades, exatamente. Essa é a melhor palavra. Que existem outras possibilidades. E foi muito rico ver esse programa e ver cada professora que compartilhou conosco as histórias delas, para a gente ter poder visualizar mesmo todo esse desenvolvimento, esse trabalho que acontece na sala de aula e que é tão bom, né? Tão positivo para os nossos meninos e meninas. E hoje estamos nós três aqui, mas tivemos outras pessoas que compartilharam conosco. E nesse programa de homenagem foi muito legal que nós conseguimos reunir no mesmo programa todas nós. Fomos nós 5 que estávamos presentes. Então teve a música da aquarela, como que foi? Com a Ju, né? A Ju tocou essa música, foi muito legal. Foi uma construção das professoras, né? No HTC da Educação Infantil. E realmente tinha a essência aí do nosso professor. Nós queríamos representá-los, né? Poderosamente, né? E aí foi uma forma de homenageá-los. A construção já havia acontecido no HTC, mas a música ainda não havia estado pronta, assim, né? Vamos dizer assim. Então, foi um momento oportuno aí de homenageá-los com um presente que eles mesmos nos deram, E né? que potência quando as coisas são feitas compartilhadamente, né? Fica tudo muito mais bonito, muito mais poderoso. É verdade. E essa potência toda, ela também se relaciona muito com as decisões. Nós tivemos um programa só para falar do poder das boas decisões com o Vantuir Felipe. Foi um programa... E não foi com pão, hein? Não foi um pão recheado. Com certeza. Para quem acompanhou o programa está entendendo essa fala, né? Ele falou muito desses projetos, né? Pão com pão. E foi um momento muito bacana de realmente pensar sobre essas decisões, o quanto nós precisamos ponderar essas decisões, realizá-las com sabedoria, né? Elencando mesmo os prós, os contras, não agir no impulso. Então, foi um momento de muita reflexão. A gente trouxe muitos dados nesse programa Muitos também, dados. falando quantas decisões a gente toma por dia. Nossa, algumas muitos. com maiores impactos, algumas com menos impactos, mas que a gente tem que o tempo todo decidir. Decidir se a Renata vai falar depois de mim, se é a Poliana, então a gente está nesse processo decisório constantemente. E eu lembro de uma frase que ele falou que eu achei muito interessante, que conselhos são com vinho, decisões são com água. Ou seja, você tem que estar sóbrio para tomar suas decisões. E da importância disso, de racionalizar mesmo, para tomar uma decisão, para que seja efetivamente assertiva. Com Muito certeza. legal. E vem o lançamento desse livro em breve. E né? vem. Mas falando também de uma perspectiva social, colaborativa, nós estudamos e falamos sobre a educação fiscal. E nós temos os parceiros que são muito importantes, que é a Receita Federal, que é o nosso parceirão. E nós trouxemos 2 convidados, foi até uma experiência bem diferente para a gente, que foi o primeiro programa que a gente teve que pensar em fazer com um streaming, que os nossos parceiros não estavam aqui, foi um desafio. Mas a gente conversou sobre bastante coisa e foi muito interessante, né, Renata? Foram programas ricos,
porque eles vieram trazer de uma forma mais simples o que é a educação fiscal, como que a Receita Federal contribui para a nossa sociedade, para a nossa educação, para a nossa cidadania. Veio mostrar de uma forma bem mais simples e acessível para o nosso público, porque nós, enquanto professoras, nós estudamos e nos preparamos para falar sobre o tema, mas não é algo que está na conversa assim, diariamente entre as pessoas. E esses 2 programas ajudaram bastante a levar esse entendimento para o nosso público, né? Para eles perceberem que a Receita Federal é muito mais do que o imposto de renda lá no começo do ano, na verdade. Que ninguém gosta, né? Mas que é necessário, é importante. Sim. E algo também que eu me recordo muito é quando o Celso nos contou as linguagens, né, que a Receita Federal usa para instruir a população. Então, através do teatro, dos podcasts. Então, eu achei muito bacana saber desse trabalho, usando a arte, que é uma linguagem leve, uma linguagem próxima das pessoas, para contar para elas, né, para onde vai esse dinheiro, né, por que eu devo realmente contribuir com esse imposto, enfim. Então, foi um processo bem bacana. Que bacana. Conhecer os 2 também, que são uma graça, Sim. né? Tanto o Celso quanto a Kátia, foi uma delícia entrevistá-los, participar ali com eles. E aí, Poli, estamos chegando ao final do nosso ano. E aí é hora do quê? De celebrar. Celebrar os sonhos das nossas crianças. Celebrar, né, a conclusão dos projetos, né, dos nossos adolescentes. Culminância, isso. Obrigada por me corrigir. Dos nossos adolescentes, né? Então, foi um momento muito bacana, o nosso Empreende virtual. Foi para marcar a história, o nosso coração. Foi um momento realmente de celebração. Nós validamos aí o protagonismo. Protagoniza o nosso programa? Eles demonstraram que sabem protagonizar. Exatamente, né? O protagonismo das nossas crianças, dos nossos professores incríveis, maravilhosos. Beijos para os nossos lindos professores da Rede São José dos Campos, maravilhosos, que fazem um trabalho assim, incrível, né? E a gente vê tudo isso nesse momento de celebração que foi o Empreende Virtual 2021. Foi muito rico. Eu já falei no nosso programa, os 2 programas especiais, só para falar do Empreende, eu já teci todos os elogios, já puxei todas as sardinhas que tinham, todas as brasas, porque realmente foi um trabalho assim, muito legal de ver pronto. O processo foi assim, muito louco, assim, de muito trabalho, muita dedicação de todos os envolvidos, mas o resultado foi assim, maravilhoso. Valeu a pena. Cada hora sem dormir. Cada vídeo editado. Cada vídeo editado. Foi muito bom, foi muito bom. E o fofurômetro estourou com o coral. E, olha, além do fofurômetro, como que eu posso dizer de um adolescente? Não é fofura, é orgulho. O orgulhômetro também estourou com o Jonatas, né? E foi maravilhoso ver essa construção, né, de uma canção que ele mesmo fez, com toda aquela desenvoltura, né? Não sei como que ele cantava toda aquela música sem perder uma palavra. Né? Porque era um... Na hora do rap dava era um medinho, rap né? ali, eu não tinha nem coragem de cantar junto, porque errou uma respiração, errava a música inteira. E foi realmente muito lindo, foi emocionante, foi uma celebração ver toda a potência aí dos nossos alunos. Isso que eu acho que é o que mais nos comove, o que mais nos emociona, é ver que eles são capazes, que dá o desafio para eles, eles avançam quando eles estão motivados, quando eles veem significado naquilo que eles estão construindo. E eles fazem de uma maneira tão bonita, sejam os pequenininhos, sejam as crianças pequenas da educação infantil, ou sejam adolescentes do 9º ano, né? Deu a oportunidade, eles mostram do que eles são capazes, e eles protagonizam coisas belíssimas. E eu não poderia deixar de falar dos meus professores. E a Poliana puxou a sardinha, eu vou puxar também. Eu falei de todos. Professores que assumiram esse desafio de construir um Empreende diferente de todos os outros, e arregaçaram as mangas e aprenderam coisas novas e venceram as dificuldades, que a gente teve muita dificuldade, mas venceram as dificuldades do editar, do gravar, do regravar e de construir com esses alunos uma linda história, e foi isso que a gente fez. Com certeza. Eu acho que a palavra para encerrar mesmo é gratidão, né? Ah, com certeza. Mas antes de agradecer, a gente está esquecendo de falar de uma pessoa nessa história toda. Gente, vocês estão sentindo falta da Vanessa? A Vanessa, nossa querida Vanessa e companheira, ela tem uma mensagem muito, muito legal para falar para vocês. Acompanha aí. É com você, Vanessa.
É isso aí, meninas, que ano bacana que a gente teve, né? E em agradecimento eu vim trazer uma mensagem para vocês. Quem teve a ideia de cortar o ano em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra um milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar, que daqui para diante vai ser diferente. Para você, desejo o sonho realizado, o amor esperado, a esperança renovada. Para você, desejo todas as cores desta vida, todas as alegrias que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. Para você, neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja bem mais vivida. Gostaria de lhe desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes e que eles possam te mover a cada minuto rumo à felicidade. É com vocês, meninas. E é com esse desejo que a gente quer encerrar o nosso último programa do ano, agradecendo vocês que nos ajudaram, que compartilharam conosco dessa linda trajetória e dividiram as alegrias desse programa, não é verdade, meninas? 2021 foi um ano de desafios, um ano de perdas e um ano também de muitas vitórias. Eu acho que nós temos que agradecer. Agradecer por estarmos aqui, agradecer pelo trabalho que nós desenvolvemos e pelo retorno das crianças. Eu acho que esse é um agradecimento aí bem presente aí na nossa educação, né? Eu também quero agradecer, né? Agradecer por todas as experiências que esse Protagonize me proporcionou, enquanto profissional, enquanto pessoa, e agradecer pela oportunidade de poder compartilhar com as pessoas todo o trabalho que nós desenvolvemos, tanto o CEDEMP quanto as escolas da rede municipal, outros profissionais, trazer esse assunto para o dia a dia do público. Eu acho que foi uma oportunidade muito rica, muito boa, e que bom que nós agarramos essa oportunidade e levamos adiante. Esse é meu agradecimento a todos vocês. E com esse desejo que a gente quer se despedir hoje, desejando a vocês que continuem realizando os seus sonhos, tenham um ótimo Natal e um bom Ano Novo a todos. Obrigada e tchau, tchau!